pessoas que a essa altura dispensam apresentações, mas eu não vou me dispensar do prazer de apresentar. Zé Miguel é professor livre docente de literatura brasileira na USP. Ele é autor de vários livros e ensaios renomados, tanto na área da literatura quanto na área da música. Também é fartamente conhecido que Zé Miguel é um compositor, cantor e pianista de renome da nossa música popular. Já lançou 3 discos solo, um disco duplo novo vai sair este ano, fez várias trilhas para balé para o Grupo Corpo, fez trilhas para cinema. Então estava mais do que na hora de Zé Miguel voltar à origem e voltar a conversar conosco sobre música clássica, sobre Chopin, que é uma das suas paixões, até por genética, porque Wisnik, como você sabe, é um sobrenome polonês. Chopin chegou a Paris e se instalou em Paris. Me chama a atenção que o seu grande projeto, aquele pronunciamento que ele fez através do piano nos anos 30, foram os conjuntos dos estudos Opus 10, os 12 estudos Opus 10, os 12 estudos Opus 25 e os 24 prelúdios Opus 28. Isso que significava o quê? Assumir justamente o instrumento, porque o estudo é um gênero que supõe desenvolver as particularidades, as necessidades, as vicissitudes, as características técnicas do instrumento. Àquela altura, o estudo tinha se tornado uma espécie, um gênero auxiliar, desde essa grande expansão e proliferação do piano, de que nós falamos. Quer dizer, muitos autores, Kramer, Moscheles, Clemente, escreveram álbuns de estudos, né? Quer dizer, a gente, todos ouviram alguma vez esses estudos de Aron, ou o Czerny, né? Isso aqui é um gênero árido de exercícios técnicos específicos que servia para a formação do pianista em graus sistemáticos e progressivos de dificuldade. Chopin simplesmente revolucionou esse gênero porque criou estudos que são música absoluta, ou seja, que são músicas da maior imaginação criativa, ao mesmo tempo que são da maior dificuldade técnica e são, como eu falei, verdadeiros exercícios sobre as possibilidades sonoras do instrumento. Ao fazer isso, ele parte nos estudos, tanto nos Opus 10 e 25, a escolha do número 12 estudos num álbum, 12 estudos no outro, depois 24 prelúdios, não é por acaso, está ligada à estrutura do cravo bem temperado de Bach, né, formadas de 24 prelúdios e fugas, que é como se fosse uma obra monumental que abarca todas as tonalidades. Portanto, esses estudos de Chopin, eles se baseiam nesse mesmo. Eles tomam como referência. Podemos dizer que o primeiro deles, o número 1, Opus 10, é uma espécie de referência e amplificação, ou uma tradução do prelúdio bachiano. Então, nós vamos ouvir aqui numa interpretação, uma gravação de Nelson Freire, do estudo Opus 10, número 1. Deixa eu só fazer esse comentário. Isso aqui. É um estudo sobre arpejos, né? Agora, justamente nessa velocidade avassaladora, que é o que importa ver como um raio desde o primeiro momento.
Portanto, uma elevação do que seria o prelúdio do Claudio Temperado, tomado por uma incandescência de Paganini, entende? Em que isso vira um raio avassalador, ocupando todo o campo de tessitura do piano. Vai lá agora, para valer, então. O que acontece é que esse estudo baseado em arpejos, ele é um tipo de arpejo que não é do tamanho da mão do pianista, que seria esse, mas é maior do que a mão, que é esse aqui, que obriga a fazer isto, para tocar cada um desses arpejos que a gente está ouvindo nessa velocidade. Pense nisso, né? Isso aqui já é difícil, entendeu? Essa unidade exigindo que a mão, a esteticamente ela se estenda, né, num limite doloroso, difícil, né, como se fossem exercícios espirituais que exigem um verdadeiro trabalho ascético, né? Já se falou-se em sadismo, né, desses, porque todos eles estão pedindo das mãos uma espécie de superação dos seus limites. Então vocês imaginem isso, no entanto, nessa velocidade que vocês ouviram, do ponto de vista do que isso significa tecnicamente. Ao mesmo tempo, a mão esquerda está cantando a melodia. Tem uma melodia aqui, então. Ou seja, há um canto, uma melodia que soa lá, baixo, super grave e densa com essa oitavação, e esta onda, né, que vai e vem num movimento fulgurante e contínuo que atravessa isso, fazendo justamente como se fossem assim, as ressonâncias harmônicas que estão, vamos dizer, latentes naquela melodia. Então, isso significa, ao mesmo tempo, ampliar as possibilidades, como eu disse, do piano tal como se praticava até então, e justamente criando um patamar que se torna um patamar que vigora até hoje como sendo, vamos dizer, o limiar da possibilidade da técnica pianística. Ao mesmo tempo, esse arpejo, isso aqui corresponde ao que é um fenômeno acústico, que é da chamada série harmônica, que consiste nisso. Todo som, como esse aqui que a gente está ouvindo, a gente ouve uma nota, digamos, como resultante. Só que esse som é o resultado de várias frequências de diferentes velocidades somadas que resultam no nosso ouvido como sendo um som, mas na verdade é uma espécie de viver, uma proliferação de ondas simultâneas, rapidíssimas, que nós conscientemente não ouvimos como ondas, né? Mas que estão todas concentradas nessa nota. Se a gente fosse, como fazemos com a refração da luz no arco-íris, né? Ou num prisma que a gente vê a luz desdobrada em cores, se a gente fizesse isso para as ressonâncias dessa nota, a gente teria isso aqui. Agora estamos ouvindo conscientemente. Aqui
já está desde o início aqui. Portanto, o que acontece é que um som musical, ele é internamente, latentemente, inconscientemente, ou como fenômeno acústico, ele é essa onda complexa feita de ondas. Ora, esse estudo, o que ele faz? Isso aqui é justamente o princípio da série harmônica disso aqui, ó. Como se você tivesse uma espécie de efeito cascata de ressonância. Entende? Esse estudo, o que ele faz? Quando ele passa a fazer isso todo esse tempo, que está varrendo o espaço sonoro, ele está justamente rebatendo aquelas notas melódicas lá do baixo, com todas essas fulgurações que são das ondulações, do fenômeno acústico, do fenômeno sonoro, que corresponde justamente a esse vai e vem de ondas rapidíssimas, né, que estão constituindo melodias, harmonias, ritmos e timbres, né. Portanto, o que Chopin estava fazendo é inaugurando uma polifonia cuja matéria não fosse mais um contraponto, nota contra nota, mas fosse justamente as massas sonoras que o piano estava permitindo. Por isso não é exagerado dizer que Chopin fez com o piano, com meios artesanais no século XIX, aquilo que só os laboratórios de música eletrônica no século XX poderiam fazer, quer dizer, no sentido de analisar a onda sonora, mostrar justamente que ela tem espectros de ressonância, que ela tem essas diferentes velocidades superpostas, que resultam no que depois foi analisado como as diferentes formas de onda. A gente vê os estudos Opus 10, os estudos Opus 25 e os prelúdios como é uma verdadeira festa do estudo das formas de onda. Ele varreu, não é, essas formas de onda com, eu disse, com um instrumento artesanal, não é, que estava justamente dando um grande salto técnico. Hoje, nós olhando já o século XIX e o XX sob perspectiva, nós podemos entender isso e falar, é claro que esteticamente é uma diferença enorme entre o desdobramento que isso tem no século XX e os desdobramentos técnicos, mas quer dizer, com estéticas completamente diferentes, mas que justamente havia ali um salto técnico em que isso se fazia desenvolvendo justamente um novo campo da sonoridade, mas também o que está na música chopiniana, os seus fundamentos emocionais, né? Os fundamentos emocionais desta gama, não é, imensa das formas de onda que se descortinam. Então, para isso, vamos ouvir um outro dos estudos, agora o primeiro do Opus 25, que é um estudo também de arpejos e que faz aquilo que Schumann, comentando a música de Chopin, disse que ele fazia como se fosse, às vezes compunha como se fossem harpas eólias tocadas pelo vento. Harpas eólias são instrumentos míticos de que se falavam na Grécia, né, que seriam harpas tocadas pelo vento, ou seja, harpas cujos arpejos você não ouviria notas, você ouviria a própria melodia do vento. Então é justamente por somar texturas e arpejos em velocidades muito aceleradas, que usando o pedal do piano, que Chopin nos faz ouvir harpas eólias, isso dizia Schumann, nas quais a gente distingue uma melodia que surge no meio dessa espécie de ventania. Então nós temos várias peças desse tipo. Por favor, agora o exemplo seguinte, né, no disco do Maurício Pollini, o estudo Opus 25, número 1. Esse que a gente acabou de ouvir, em todo caso, vale a pena ouvir lentamente para entendermos o que acontece aqui.
importante ver aqui é que aqui também são dois pulsos, a mão direita e a mão esquerda são dois pulsos defasados, que são divididos de 3 em 3, que olha, dó, ré, si, dó, ré, dó, ré, dó, fá, sol, dó, ré, si, dó, ré, si, dó, fá, mi. Isso é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, né? É a célula pulsante da mão direita. A da mão esquerda também é em 3. Só que com o dobro do tempo. Então elas pulsam ambas em 3, mas defasadas. Elas não se encontram, as acentuações delas só se encontram, né, a cada 6 notas de uma e 3 da outra. Realmente, porque não é fácil a tendência é você acentuar aqui de 2 em 2 para ir coincidir com a de baixo. Olha. Quando fica assim, na verdade perdeu a tal pulsação que é a resultante de ondas, né, de que estamos falando, porque fica... banal, né? Mas o negócio é... tem que entrar numa espécie de independência de mãos, que aí quando entra parece um barata. Você esquece. E fazendo rápido, aí que é uma loucura manter isso. Tem horas que a coisa vai puxando, repuxando para você entrar naquela batidinha, né? E algo tem que escapar disso e levar. Isto é a tal coisa esotérica. Que essa peça, como eu falei, no entanto, é uma peça arrebatadora para qualquer concerto, né? Tocada aqui no bis, por exemplo, depois para você para o piano orquestra, isso é uma loucura, é imediata, é conquistadora, né? E justamente, no entanto, estão colocadas aqui as mais complexas das nuances envolvendo a questão da pulsação em música, né? Da superposição polifônica, das resultantes texturais, que resultam de uma melodia que é feita da forma da onda e não da nota, propriamente. A gente poderia, com os estudos, pegando um por um, e constatando a cada um uma solução justamente original para questões técnicas que viram questões musicais fundamentais, né? Vamos ouvir agora então a faixa seguinte a esta, por favor, que seria o estudo Opus 25, número 3.
essa, eu diria, é uma outra dimensão também do fenômeno sonoro, que depois veio a ser analisado acusticamente como sendo a questão de como que um som entra, como é que um som musical ele entra no espaço sonoro. Não é igual nos vários instrumentos. Por exemplo, um instrumento de cordas, para uma nota começar a soar, tem que haver uma fricção e ela faz isso. Se a gente visse num microscópio, né, acústico, ela não entra direta, mas ela acende que nem a cada vez uma chama que fosse resultado de um atrito, né, ao som da corda. Diferente do som de um clarinete, que entra chapado, né, entra imediatamente, né, como se fosse do nada ele soa, né, chamado uma onda quadrada, né. O piano, ele entra e ele já começa a cair. Ele não tem o que nós chamamos de o release, que é a duração que faz o som entrar e perdurar. Quando ele entra, o martelo toca a corda, ela vibra e já começa a decair, né, até se esvanecer. O pedal amplia esse espaço, mas tudo implica em que cada instrumento tem diferentes formas de o som entrar e sair. Esse estudo que a gente acabou de ouvir é um estudo que tem uma melodia muito incisiva. Só que ela não entra direto à nota, ela entra como se ela fosse suja. Na verdade, a questão que está em jogo é o ataque. É o chamado ataque, o envelope de como que um som ocupa o espaço. Cada um desses, ele não entra direto na nota, ele entra numa espécie de nebulosa em torno dela que tem um elemento ruidístico, podemos dizer timbrístico, que está ligado à técnica pianística. Então, o modo como se faz essas notas complexas que vão em cachos, né? Quase clusters, assim, que ele vai fazendo isso, mas depois ele dilui, ele abre, ele rarefaz e retorna, né? Ou seja, é uma espécie de pendulação de gradações em torno de como fazer, né, essa questão da entrada e da saída. Fica a sugestão para vocês reouvirem isso, né, porque nós não temos tempo agora de reouvir, mas vamos ouvir o próximo, então. Por favor. Sobre a questão do ataque, ou seja, e que é o que nós chamamos de staccato e legato, né? O staccato por exemplo, o staccato no contratempo aqui, mas aí começam justamente a surgir as notas ligadas, portanto notas que duram, né? Então, esse recortar, o repicado, né, da nota pulsada recortada, e no qual vão aparecendo, né, surgindo momentos em que uma nota vem, ela dura, ela, né, sai, entra e sai,
criando justamente uma espécie de, vamos dizer, transfundo contínuo do que seria a pulsação recortada e a possibilidade de uma melodia, né, que dure e volte ao estado pulsante